Fala galera da 5 Minutos no Cinema, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente para o nosso 5 Minutos entrevista, esse espaço para falar de cinema nacional, esse espaço dedicado para falar com atores, atrizes, diretores, produtores, para a gente falar do nosso cinema nacional, que nosso cinema nacional é incrível. E hoje a gente está com um elenco de um filme simplesmente espetacular, é o filme Revoada. E eu estou muito feliz de estar recebendo aqui Ana Lu Tavares, Nelito Olá! Reis, Carlos Betão, Jackson Costa, Cara, o elenco do filme, que a gente vai bater um papo aqui e tem muita coisa para contar. Esse filme, Revoada, ele estreou nos cinemas, é uma produção de 2008 que está aparecendo agora nos cinemas, tem cinemas de todo o Brasil. É um filme que conta a história de um grupo de cangaceiros que precisa lidar com a recente morte de Lampião e eles querem vingança, eles estão sendo perseguidos. E eu só posso falar isso, não posso falar mais nada porque é spoiler e vocês têm que ver o filme para conferir essa. Como ontem eu conversei com o diretor, o Zé Humberto, como ele disse, é épico. Ele resumiu o filme dele como épico e eu assino embaixo, é épico mesmo. Pessoal, muito obrigado por ter aceitado o convite da página. Sejam bem-vindos. Eu tenho algumas perguntas. Também vocês podem falar o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Eu quero começar perguntando para o Jackson. Né? Jackson, o seu personagem, Lua Nova, ele se torna um líder da noite para o dia, um líder imediato quando ele descobre a morte do Lampião. Né? Então, ele vai ter que lidar com todos os sentimentos daquele grupo, todos os sentimentos dele próprio, né, por ter perdido o seu líder, né, e é um personagem que move o filme, né, do começo ao fim e precisa lidar com tantas situações. É um personagem cheio de camadas, com uma história muito forte, com a Jurema, que é o personagem da Ana Lu. Eu queria que você contasse como que você criou esse personagem que tem um tanto de real, um tanto de fictício, que é da criação do Zé. Como foi o processo de criação de Lua Nova? Lucas, primeiro, dar boa noite aqui, né? Agradecer a você pelo convite, né? E pela iniciativa desse espaço para se falar de cinema nacional, que você falou muito bem, cinema nacional é incrível, né? O cinema nacional é incrível. Uhum. Dá uma boa noite também aqui a meu amigo Nelito, que eu não vejo há um tempo. Está no Rio de Janeiro? Você está falando sim. Do Rio? Maravilha. Tô no Rio. Ana Lu e Betão, que a gente tem se visto agora mais recentemente, né? A gente mora na mesma cidade e também, por conta do filme, a gente se viu mais recentemente. Então, andamos sumidos. Né? Pois é. Falar dessa liderança, né? Na verdade, Curisco, ele também tinha uma força de liderança, né? Tanto que ele liderava esse subgrupo, vamos chamar assim, né? Era um subgrupo, né? Desse grupo maior de Lampião. Então, eu tenho já um fascínio pelo Nordeste, pelo Brasil, né? E por esse tema do cangaço. Então, eu, desde talvez da minha adolescência, que eu já acompanho tudo que é filmagem, série que a Globo já fez, Lampião e Maria Bonita, né? Ele foi meu pai me fugiu o nome dele agora, todo mundo sabe, que fez o Lampião na série. É o Nelson Xavier. Nelson Xavier. Nelson Xavier. Eu fiz 2 novelas com ele, inclusive uma delas, ele é o meu pai, né? Eu estava aqui tentando lembrar o nome dele, mas tudo bem. E Tânia Alves, que fizeram aquela série que, para mim, é uma das mais bonitas assim do cangaço. Então, eu penso que quando a gente assiste e admira e tem um foco, né, no olhar sobre aquilo, alguma coisa a gente já aprende a respeito daquilo, como é que é o comportamento de um bando diante de um líder, né? E Lampião é esse grande líder. Acontece que o filme começa com essa cena onde todos recebem ali a notícia que é trazida por Gato da morte de Lampião e de Maria Bonita. Ou seja, não mataram simplesmente o líder deles, mataram o rei do cangaço, né? Então, eu penso que
que tem ali, a gente tem na história, tem Antônio Silvino, que é um grande líder também de cangaceiros, mas Lampião é como se fosse assim, se fosse para o Baião, né, seria o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né? Ele está acima de todos. Aí eu penso que aceitar a liderança de um Lampião é muito mais fácil para cangaceiros do que aceitar a liderança de um Corisco quando já não existe mais o rei, quando o rei é assassinado. Então, eu penso que é muito difícil, porque é como se você, naquele momento ali, se eu tivesse que trazer uma imagem, é você pegar uma pedra e jogar num formigueiro, né? O instinto faz com que todos queiram se salvar, né? Então, Exatamente. É muito difícil ali continuar comandando. Então, você vê que ali começa a aflorar nas pessoas todo tipo de atitude, até todos, não diria todos, mas muitos ali já não aceitam mais a liderança de Corisco, né, o Lua Nova, que representa o Corisco, e muitos se apresentam quase como querendo ser líder também, querendo estar naquele lugar do líder. Então, o filme começa com uma grande confusão, um grande caos, né? O filme começa com um grande caos. E esse caos ele vai sendo continuado à medida em que a Volante, né, vai apertando o cerco e exterminando, vai matando um por um. Então, assim, o que eu posso assim, lhe responder, primeiro que a maior parte do elenco desse filme, a gente se conhece do teatro baiano. Então, de alguma maneira, isso facilita, a gente compreende um pouco o jogo do outro, a gente respeita o outro, admira o outro. Então, eu penso que isso é uma camada que ela, de alguma maneira, vai para o filme, né? Isso é uma coisa que eu posso lhe dizer com relação por onde imprimir o comando de Lua Nova naquele grupo que parece que não aceita a rédea, não aceita um comando. Mas eu tenho uma outra coisa que talvez seja também um elemento forte, que é assim, a minha inspiração mesmo, enquanto ator e enquanto personagem, é Lampião. Né? Eu penso que o Corisco ele tem uma fidelidade muito grande a Lampião. Ele está ali ainda tentando manter a ordem como o Lampião mantinha, né? E ainda tem esse elemento que é vingar a morte, né? Honrar, né? Tudo que foi em vida, esse grande líder, que é esse chefe para ele. Tanto que quando Lampião morre, o cangaço praticamente acaba. Então, ou começa o fim do cangaço, com a morte de Lampião. Eu não sei o que seria, né? Eu não quero me estender muito, mas falei algumas coisas assim, e a gente pode, de repente, no longo aí da conversa, posso trazer até uma outra coisa a mais de elementos na composição dessa liderança que você falou aí. Não, claro. Ainda falando sobre liderança, assim, eu vou direcionar essa minha pergunta para a Ana Lu, assim, porque é mais uma personagem feminina forte para o cinema brasileiro. Nossa, a Jurema é uma força da natureza, assim, eu fiquei admirado. Aquela mulher que bota o bando para correr, para fazer as coisas, assim, e é sensacional, a sua postura, o seu tom de voz. Não vou nem entrar em detalhes, o final do filme, né, o nível que a Jurema estava de interpretação, de entrega no filme é imensa. Assim, é quase a mesma pergunta que eu fiz para o Jacques, mas como criar essa personagem? Porque eu fico pensando nos elementos que os atores usam para poder criar, porque a Jurema é uma personagem sensacional, espetacular mesmo, muito bem escrita pelo Zé. E, assim, ver ela em tela é uma força da natureza. Desde o primeiro, como o Jackson disse, desde o começo, que se estabelece aquele caos, né? Ela já está na tela com uma força da natureza, né? Sem hesitar, na verdade, né? Eu queria saber como é que você trouxe isso para a tela. O quanto é Jurema, o quanto é Ana Lu ali. Lucas, muito obrigada por essa percepção sua. Eu queria primeiro falar o nome de Nelito Reis, porque na hora que você falou o nome dele, eu dei um oi e aí ficou inaudível.
já que você repetiu o nome, mas eu quero falar o sobrenome também, Nelito Reis. Boa noite a todos vocês, colegas, e a todos que estão nos vendo agora. Bom, Jurema, né? Jurema, que é uma inspiração em Dadá, Sim. que Zé Humberto é um estudioso. Zé Humberto conviveu com Dadá, Zé Humberto conheceu muito Dadá, ele escreveu sobre ela, ele, além de toda a história do cangaço, que Zé Humberto é um estudioso, ele tem uma dedicação especial a Dadá. Eu também, como todos nós, assisti muitos filmes de cangaço, né? E a figura de tanto Maria Bonita quanto Dadá sempre foram muito marcantes, mas eu nunca tinha visto essa força feminina dentro do cangaço como eu vi em Revoada. Talvez por ser mais nova, talvez por não estar atenta ainda ao feminismo, né? A essa questão que nos últimos anos nós temos falado mais, nós temos debatido mais. Então, sempre, para mim, era o rei do cangaço e sua esposa, né, que era um acessório que estava ali como uma coisa mais sensual, sexual, ou para ajudar ali no dia a dia. Com Revoada, eu vi uma força realmente poderosa da mulher. E tá lá, tá no roteiro isso. Está no roteiro de Zé Humberto. Né? Quando ela... Você percebe, como você falou, que ela tá ali junto com Lua Nova e que muitas vezes ela toma frente e fala, não, Lua, vem aqui, presta atenção. Vamos tudo junto aqui. Vamos fazer junto. Não tem essa coisa machista, determinante, né? Nesse filme você consegue ouvir a voz da mulher, você consegue ver a força dela, você consegue ver que ela está ali junto com ele, é uma parceira que está com o seu papel, que é fundamental o papel dela ali, da sua força para continuar, para tentar primeiro a vingança ou tentar continuar de alguma forma a continuidade do bando. E ela também, quando percebe que não tem mais jeito, ela também é uma palavra forte quando ela convence Lua e fala, esquece isso, não vai, sem lembrança, vamos partir para o nosso destino como tem que ser, porque não vai dar mais certo isso aqui. Então, ela tem essa voz, esse poder. Eu percebi isso, mesmo assistindo muitos filmes de cangaço, eu percebi isso bem em Revoada. Foi muito clara para mim, sabe? Muito claro para mim essa fortaleza da mulher dentro do cangaço, que até então eu não percebia, não tinha percebido. Eu também sou um pouco Jurema. Eu tenho que confessar que eu sou um pouco... como é que eu vou dizer? Eu não sei nem... eu enfrento as coisas e vou... Destemida. Porque eu fico olhando que eu também não sou tanto, mas eu também tenho uma parte forte em mim. Melhor, eu tenho uma parte muito grande de Jurema em mim. Melhor assim. Eu me inspirei muito em minha avó Nini, a mãe do meu pai, porque minha avó é totalmente essa mulher assim, essa mulher forte, essa mulher guerreira. Desde criança eu já vi a minha avó dessa forma, sabe? Ela que determina, tem uma curiosidade. Quando ela e meu avô foram se casar, o nome de meu avô era Florisvaldo Tavares dos Santos. Então, né, normalmente a mulher ficaria com o último nome, que era Santos. Aí ela falou, não, Santos eu não caso. Se for Santos, eu não só caso, se for Tavares. Então ela já tem uma imposição assim desde sempre, sabe? De pôr mesmo as vontades dela e o que ela quer
Santos é uma coisa chifrinha. Não, por ser mais popular, entendeu? Pois é. Meu pai tem Pelo amor de 84 Deus. anos. Essa história tem 90 e tantos anos. Imagina Ela mulher não é 90 e tantos menina. Ela não era menina. Então, minha avó sempre foi essa pessoa que resolvia as coisas da casa, que tomava conta da casa e que levava ela pulso firme mesmo, sabe? Eu me inspirei muito nela, muito em minha avó Nini. Quando eu li o roteiro, quando eu entendi quem era Dadá, eu falei, cara, é minha avó. E fisicamente, ela parece muito com Dadá, vó Nini. Impressionante. Um dia eu vou mostrar para vocês, vou ter a oportunidade. Além disso, ainda tem isso. Então, eu falei, cara, tem uma pessoa perto, né, em casa, vamos dizer assim, que minha avó já é falecida, mas tem uma pessoa que tá ali mais forte para mim, para eu poder vai servir para mim mesmo de apoio, né? Que era total minha avó. Ai, que ótimo, perfeito, adorei essa história. Eu queria perguntar para a Nelita, assim, na verdade, o filme tem uma concepção visual que eu acho deslumbrante, eu acho espetacular. A direção de arte, os figurinos, a fotografia. E falar em concepção visual, assim, eu lembro de Gavião, seu personagem, desde o primeiro minuto, que, assim, os traquejos, exatamente. Exatamente. Nossa, é cada detalhe do Gavião, assim, e é incrível que o Zé te permite, né, te mostrar esses detalhes, né, é a necessidade de manter o cabelo extremamente arrumadinho na frente, alinhado atrás, aquele óculos, né, que é o tão clássico que a gente vê, assim, né, assim, de onde veio? Quem é Gavião? Porque aquilo demais, é um tipo do filme totalmente identificável e ele vai incendiando, né, o bando, né? Ele tem umas palavras meio de o senhor aqueles aqueles É o arauto do que vão negativismo. falando na orelha, assim, que vão falando, e ele vai incendiando o grupo, assim, e a concepção visual dele é sensacional. Eu queria te perguntar, como que você criou, né, Lelito? Isso estava no roteiro? Você criou? Como é que foi? Então, Lucas, antes de mais nada, te agradecer por essa oportunidade aqui de estar com essas pessoas incríveis que eu amo do fundo do meu coração, assim, tenho muita saudade daqueles dias, inclusive, e de estar relembrando aqui esse trabalho fantástico da gente, comemorando agora esse resultado sendo mostrado. Cumprimentar aí meus irmãos aí, Betão, Jackson, Ana Lu, todos que provavelmente vão estar assistindo também, Gil, Bernardo, Teles, enfim, toda a galera. É o seguinte, foi uma troca realmente muito, assim, sendo bem redundante, teve muita reciprocidade mesmo entre eu e Zé. Tocando aqui, deixa eu achar aqui. Começa pelo seguinte, o Zé, ele foi assistir a um espetáculo que eu estava fazendo, o Raul Seixas, e aí ele foi assistir e imediatamente me procurou no camarim e já me convidou, falou, olha, eu estou com um processo aí, um projeto de um filme sobre o cangaço e tem um personagem que eu acho que é parecido com você, mas não me falou qual era. E eu vou te mandar o roteiro e tal. Então começou aí o embrião. Pouco tempo depois, quando já estávamos no processo já de viagem, tudo marcadinho, já tinha um cronograma, e aí ele me ligou e falou, Nelita, eu quero que você me diga qual é o personagem que você vai fazer. Na verdade, foi um pouco antes, ele me mandou o roteiro e falou, lê o roteiro e me fala qual é o personagem que você vai fazer. Eu já sei qual é o personagem, obviamente, mas eu quero que você me diga. E eu li o roteiro, cara, e de cara eu me bati com o Gavião. E aí, quando eu liguei para ele, eu falei, é o Gavião, não é? Aí ele falou, é. E assim, interessante o que a Ana Lu falou dela ter muita coisa da Ju, porque eu tenho alguma, eu sinto que eu tenho algumas coisas do Gavião. Eu sou aquele cara que geralmente eu não sou tão odioso como o Gavião é. Eu não sou pirracento como o Gavião é.
Mas eu sou aquele cara que está sempre apontando para uma questão que ninguém se ligou e que pode dar um problema lá na frente. Aquela questão que às vezes as pessoas não querem muito prestar atenção e eu fico teimando nela, né? Agora, sim, a composição visual do Gavião foi muito do Zé também. O óculos veio dele, eu acho até que foi uma analogia com o próprio Raulzito, que ele me conheceu fazendo no teatro. E eu me lembro que no primeiro dia ele já veio, quando veio o figurino, o Maurício Martins, que trabalhou no processo com a equipe de Zuarte, aliás, a equipe fantástica na arte de Revoada. E ele já veio com aquele óculos, inclusive tinha uma rachadurazinha em uma das lentes. E aí eu já adotei o óculos. E o cabelo também foi uma dica do Zé. Eu só não me lembro agora, com toda sinceridade, se ele especificou exatamente o que ele queria. Ele só queria que eu criasse alguma coisa que fosse... como é que eu posso falar? Que traduzisse a imagem do Gavião, aquele espírito meio... Ceboso. Ceboso. E aí veio a ideia do cabelo, mecha, e eu ficar cuspindo nela. Eu me lembrei muito também desse processo do Cangaceiro, porque tinha o Cangaceiro do Limar Barreto, aquele clássico do nosso cinema, dos anos 50. Acho que é a primeira visitação do cinema no cangaço. E o Milton Ribeiro, que fazia o Capitão Galdino, que era uma inspiração no Lampião, ele tinha uma história com um anel. Volta e meia, ele olhava para o anel. Ele olhava para o anel, coisa para dar uma, ele olhava para o anel. E aí eu queria que esse movimento fosse orgânico, não fosse uma coisa pontuada, não fosse uma coisa parou e fez, fosse orgânico com o que estivesse acontecendo no momento. Então, em alguns momentos tem essa cusparada na mão, esfrega e passa no cabelo. Isso está logo no começo, quando na sequência, uma das sequências iniciais, quando os cangaceiros estão ali. Né? Dá um close em você. É sensacional. Inclusive, o que acontece? O spoiler, né? Não vou dar spoiler, mas ao longo das aparições do Gavião, ele dá essa cusparada na mão. E é isso. Tanta coisa para falar, cara. Foram dias muito, muito incríveis, né? A preparação desse filme, o processo ali. Inclusive, pontuar aqui só para fazer uma parte para voltar para a Ana Lu, na questão do trabalho de Zé Humberto com o Dadá. O Zé tem um documentário de 1982, A Musa do Cangaço, que é dedicado a Dadá, onde ele trata ela. Mas o que é que eu ia falar? Ainda dessa questão de composição de personagem, e eu queria trazer o Jackson para essa história, porque durante o processo de filmagem, enfim, foi um processo muito imersivo. Nós ficamos pouco mais de 60 dias ali, quartelado lá na Chapada Diamantina, indo para as locações, mas o tempo inteiro ali a gente respirava o dia inteiro Revoada. E claro que começam a acontecerem conflitos. Alguns desses conflitos, inclusive, o Zé Humberto enfrentou problemas seríssimos de produção, e muitos desses conflitos também surgiram lá. Claro que depois foi resolvido, enfim. Mas alguns desses conflitos surgiram, e eu me lembro bem de uma vez em que nós estávamos numa gruta para filmar uma cena, e estava tendo um problema, e o Jackson chamou o elenco. Jackson, grande timoneiro ali, o mais experiente de todos, ele falou: galera, é o seguinte, a gente que vai colocar a nossa cara na tela gigante e aquilo explode, e a gente tem que aparecer muito bem, a gente tem que estar muito, muito aqui envolvido no nosso processo criativo, com esses personagens, e se a gente se deixar impregnar pelo que está acontecendo ao nosso redor, pode ser uma coisa complicada. Então vamos nos fechar aqui entre a gente, e aquilo foi fantástico. Aquilo foi fantástico pra gente. Oi? Foi verdade, foi na Lapa Doce, isso eu não lembrava disso não, é verdade, Nelito, boa lembrança. Foi importantíssimo em termos de insight para a gente realmente mergulhar naquele processo. Uma outra coisa também que me vem à memória agora em relação à composição de personagem foi quando o figurino chegou.
Porque nós chegamos lá, né? Nós chegamos. A equipe chegou, claro, trabalhando lá as locações, visitando, depois foi chegando mais gente, depois foi chegando o elenco, depois foi chegando a equipe de arte. Então a gente ficou ainda alguns dias lá antes de ter contato com esse material. No dia que chegou o figurino, que eu vesti o figurino, eu lembro que eu virei para Martins e falei assim: eu posso dormir com ele? Aí ele falou: pode, você pode levar, inclusive. E aí eu dormi, porque eu pensei, cara, esses caras, eles não tiravam roupa para dormir. Às vezes não tiravam nada, inclusive. Eles se revezavam na vigília. Então, o cara não dormia, né? E eu pensei, eu quero experimentar isso. O que é estar ali deitado com essa roupa? E eu dormi a primeira noite todo paramentado, com todas as minhas roupas, com a arma do lado, o mais próximo possível. Foi um processo também que eu busquei. Que ótimo. Nossa, Lucas, essas histórias que a gente não vê no filme, né? E saber essas histórias é simplesmente sensacional. Eu adoro isso. Diga, Jackson. Lucas, em termos de relação com os personagens... Oi, diga, Jackson. Não, pode concluir, depois eu falo. Em termos de relação com os personagens, uma coisa que eu também construí, não foi nada combinado, eu fui propondo, foi eu tinha o Gavião tinha uma admiração pelo Gato, personagem do Édilo. E ele não tinha uma convicção na liderança do Lua Nova. Não era uma pessoa com quem ele tivesse problemas, mas ele não tinha a convicção da liderança do Lua Nova. Pelo contrário, ele achava até que o Lua Nova não... Talvez o Gato tivesse mais pressupostos para nos liderar, né? Para que a gente conseguisse sobreviver, que no final das contas era isso que a gente queria. Cada um de nós, a gente queria sobreviver, né? E o único momento, inclusive, no filme em que o Gavião tira os óculos e ele está com os olhos marejados de choro, enfim, não vou falar porque vai ser spoiler, né? Mas tem um momento no filme em que eu tiro o óculos como proposta. É o único momento do filme que eu estou sem. Diz só, Nelito, né? Diz só onde que você tá nesse momento, para não dar spoiler, mas para a gente saber, é na pedra? Eu acho que é na pedra. É relacionado a Gato, né? Esse aí ele não quis dar spoiler, mas, né? Entendi, tá bom. Beleza, tô ligado, não sei qual é o momento. A gente começa a se empolgar na lembrança e a gente de repente não pode também abrir o jogo. É verdade. Tem que atiçar a curiosidade, né? Enfim, eu construí internamente essa relação no bando. Eu via no Gato a verdadeira liderança do grupo. Perfeito. Lucas, eu sei que você vai passar a bola para Betão, né? Para ele falar alguma coisa aí. Mas aí, só retomando essa coisa que Nelito trouxe, claro. Que aí eu me lembrei de coisas que são interessantes. E só fiz uma relação agora, né? Pode falar, claro. Essa história que ele fala, que rolou um conflito logo no início. Eu tinha vivido um filme, eu tinha feito um filme que teve as 9 semanas, uma produção maior. E se fala muito no cinema da crise na 7ª semana, né? Porque na primeira tudo é um paraíso, na segunda o paraíso continua e já foi construído coisas bonitas e você vai atrás de mais pérolas daquele personagem, daquele filme, até de repente aquilo que é o grande sonho maravilhoso, que é filmar, se torna cotidiano. Aqueles atores já estão ali há 5, 6, aí entra na 7ª semana, eu vivi isso. Parece que afunda tudo, porque tudo vira cotidiano, só faltam 2 semanas para acabar o filme e as pessoas já começam a pensar na realidade, que é voltar para casa. Aí isso só volta mesmo a ter aquela força, aquela maravilha toda, quando entra na última semana, porque já vai acabar, aí o cara lembra que o que é bom dura pouco e ele tem que voltar àquele encantamento. Então, eu vivi isso num filme de 9 semanas, e aí, quando a gente estava lá fazendo o começo do filme, né, que Nelito lembrou, rolou um conflito lá que não era nosso, de elenco. E aí eu percebi isso, e o que veio na minha cabeça foi o seguinte: a 7ª semana começou na primeira do filme.
Aí eu chamei a atenção para... Nos reunimos enquanto grupo. Eu estou trazendo isso, foi muito bom, né, Vitor, trazer, porque eu penso que ali nós nos conectamos com o que precisava para a gente ser um grupo no filme, um grupo de cangaceiros, né? Uhum. Então, foi muito bonito, porque todo mundo percebeu, depois que eu falei. Algumas pessoas deviam ter percebido, mas muitos não perceberam a dimensão daquilo que aconteceu diante dos nossos olhos, né? Uhum. Durante uma filmagem na gruta. E, a partir dali, eu acho que a força que nós conseguimos encontrar é que superou todas as possíveis dificuldades que viessem a ter. Eu não lembro de ter tido nada, né, grande. Então, ali, eu acho que ali começou esse grupo. Nossa, Né? que Ali demais. começou esse grupo. É verdade, já. No início, tá? Outra coisa que me veio, porque me veio da fala de Nelito. E é interessante porque o filme é assim, o roteiro. O roteiro começa com um caos. Então, logo no começo das nossas gravações, um caos queria se instalar. E nós, harmonicamente, enquanto grupo de atores, nós vencemos. Nossa, bem que lembrado aí, sensacional. Nelito. Com certeza. Nossa, que muito demais. Realmente eu ia fazer uma pergunta para o Nelito agora. Primeiro eu quero agradecer, Nelito, desculpa, para o Carlos, agradecer por você ter conseguido entrar nessa entrevista, porque eu estava até falando com a Carla assim, pô, vai dar, não, será que não vai conseguir? Porque eu queria muito perguntar, queria saber a cena, que você tem uma cena muito importante no filme, e é uma das poucas cenas que são internas, assim, né? Que é um filme, que é até uma pergunta que eu vou fazer, e isso que eu vejo a grandiosidade de Revoada, porque é um filme quase que 90% de cenas externas, assim, né? E digo cenas externas que não é na rua, gente, simplesmente assim, é num cerrado, né? Num campo aberto gigantesco. Então, Betão, eu queria te perguntar como é que você, a cena, né, que você tem uma cena bastante intimista, né, com a atriz Cristina Veiga. A baronesa. É isso, a baronesa. Como que você criou aquela cena? Porque, claro, pode ter sido um truque do Zé ali, mas parece que é uma cena que é um plano sequência, não parece haver cortes ali. Quase, É claro que a câmera entra no meio dos couros ali. Eu não sei se é daquele momento o Zé aproveitou para dar um corte, mas parece que é um plano sequência aquilo. E ela vai escalonando, né? Que ela começa de um jeito e ela vai tensionando. Eu queria, como é que foi a criação dessa cena? Que é simplesmente sensacional. Uma cena interna no filme, uma linda fotografia, uma direção de arte, né? Dá para ver até um zumbido dos mosquitos ali. Não sei se foi uma pós-produção ou não, né? Que dá para ver um zoom ali daquele couro. Conta pra gente, Betão, porque foi sensacional. Ainda bem que você estava aqui para falar isso. Olha, o que quero dizer é que estou feliz aqui com meus amigos aqui, Nelito, maravilhoso, grande figura, Ana Lu, que eu adoro demais, e Jacques, que é um brother, um irmão bacana. Esse filme, acima de qualquer coisa, é uma dose de pertencimento, né? Que a gente toma, né? É uma dose de pertencimento, não só da alma nordestina, da alma brasileira mesmo, na sua inteireza. Eu faço um vaqueiro, né? Uhum. Com toda a sua armadura, né, medieval, né? É um elemento, assim como o cangaço, são dois elementos assim, importantes para a alma nordestina, né? Sobretudo nordestino rural, né? Você vê que tem a missa do vaqueiro em Sergipe, por aí afora, né? Nesse Nordeste adentro. O vaqueiro, ele é um elemento muito forte na literatura armorial, de Ariano Suassuna, no movimento armorial. Então, o vaqueiro é um elemento de grande importância e profundidade do nosso atavismo, né, nordestino. O Jacques falou uma coisa aí, o Nelito, não sei, a gente vai fazer esse negócio, a gente já tem a alma disso na mão, né? A gente já tem essa alma na mão. Porque corre nas nossas veias, né? Tem um poema que diz, corre nas nossas veias o sangue lindo dos avós. Somos nordestinos e temos isso. E eu vou muito mais além, somos brasileiros. E essa coisa saiu do Nordeste e foi para o Sul. Nelson Xavier fez
um Lampião maravilhoso, claro que Nelson Xavier era um grande ator, mas ele fez isso porque isso está na alma do brasileiro também. Uhum. Então, esse personagem é uma iguaria maravilhosa para qualquer ator, um personagem pequeno e tal e tal. E essa coisa de Tião, desse vaqueiro, ele leva, porque todo vaqueiro ele tem uma perspectiva de vigília, entendeu? Ele é o cara que toma conta do rebanho. Ele é o cara que tira o alimento desse rebanho, que é o leite. Quando um boi fujão sai para o mato adentro, aquelas favelas, chama favelas, aquelas árvorezinhas pequenas, cheias de espinho, eu acho que toda desorganizada assim, eu acho que é por isso que dá o nome de favela também, aqui o condomínio habitacional do urbano, né, pobre assim. Então, esse personagem, esse vaqueiro, ele tem um olhar para além do mato, o olho e o ouvido abertos, atentos na busca desse boi. E é uma honra trazer. Um vaqueiro que não traz o boi de volta é uma desonra absoluta. Né? Ele é um descrédito bastante grande, assim. Eu fiz um filme chamado Os Ventos que Virão, Aos Ventos que Virão, em Sergipe, com Hermano Pena, um grande diretor Hermano Pena, e eu convivi muito com vaqueiros lá, em Sergipe. E estou dizendo isso porque a gente percebeu nesse bate-papo com esses homens valentes, audaciosos e tal. E Tião tem essa coisa de vigília, o olhar atento, o ouvido atento. A primeira cena vem, e isso, Nelito falou uma coisa do trabalho com o diretor, isso, Zé, tem uma coisa muito boa, dava para gente, deu para gente, viaja aí, me vende a ideia, aí me vende o peixe que eu compro. Se não for para comprar, eu não compro. A primeira cena, ele já vem puxando um balde de leite. Lembra? E ele vem balbuciando uma prece qualquer, um mantra de defesa qualquer, uma ladainha qualquer, e entra naquele casulo que você vê, é um local fechado, é a cena, como você disse, fechada, né? A primeira cena, acho que tem essa, e a cena de Jackson com a baronesa dentro da casa. Né? Então, isso, exatamente. Mas só tem essas duas cenas, o resto é tudo no mato, na pedreira, no rio e tal. E ele entra naquele local, no recanto do curral, cheio de couros, é um casulo de vigília absoluto. Aqueles couros foram de animais, de reis que foram mortas. E ali é o grande dilema dele, da coragem dele avisar, alertar a patroa dele, porque, nesse sentido, o vaqueiro, além de ser um cara que tem que estar dentro desse universo da vigília, ele é um fiel real, ele toma conta do bem nobre da princesa, como é, da duquesa, da baronesa. E não é à toa que não tem outro live de família ali, naquele recanto. São os bois, o vaqueiro, a baronesa e o gato. E o gato, isso. E o gato. E os retratos dos fantasmas coronéis lá, barões, filhos da... Né? Então, e esse cara, ele entra ali e ele toma uma posição, ele está armado total, com a armadura medieval de couro, e ele vem balbuciando aquilo, e ele tem a coragem, é o personagem que primeiro, antes da baronesa, tem a coragem de desromantizar o bando. Ele desromantiza, entendeu? Traz aqui, olha, ele é bandido. Não tem esse negócio de herói. Ele é bandido. Cangaceiro, olha a frase que ele diz. Cangaceiro não é flor que se cheire patroa. Fique alerta com isso. Ele é um carcará.
né? Ele é um carcará sanguinolento que fica lá em cima, vendo aqui o que está acontecendo. Os bois da baronesa são os bois dele, entendeu? É uma fazenda, é uma empresa, é uma instituição, seja lá o quê, que está na mão desse cara. Ele é o homem da casa, daquele espaço ali. E o homem que cuida de um rebanho. Olha a coisa política aí que se estabelece. É ele condutor desse rebanho. E ele tem que dar seu escudo, a alma dessa protetora desse espaço. E essa ladainha dele vem ali naquele couro, que é o casulo dele. O couro não está. Você vê que o couro não está só na armadura, está ali, no curtume. Verdade, né? mesmo. Tá ali, né? E aí eu começo ali, né? Exatamente. Aí eu comecei a rodar em volta do couro, a coisa que o Zé Humberto falou. Faça, goze, seja feliz. Comecei a rodar em volta daquele couro, que ali, o couro é a verdade que ele está dando, é o alerta que ele está dando. E em volta dessa verdade, ele é a pessoa suprema daquilo. Ela só pode contar com ele, não sabendo ele que ele vai morrer no curral. E ele deixa a última frase, linda. Ele vem puxando um balde de leite e fala em seguida: cangaceiro não é flor que se cheire, patroa. Farejando essas terras que nem cascavé. Ele vem com esse balde de leite, larga o balde de leite ali, vai brincar com a gaiolazinha, e ele volta e diz a frase final dele. Ele deixa o balde do alimento e diz o seguinte: o que é de Deus os homens comem. O que é dos homens o diabo consome. É quando está chegando o bando, é quando chega o bando, uma cena linda das pisadas do bando, Taco Jackson na frente, em seguida vem Elito, vem correndo Jurema. Essa frase fecha, corta para o curral e é a morte de Tião. Quer dizer, é o cara que teve a coragem. Spoiler. Foi preciso, né? Faz o corte e começa o ataque. Deu um spoilerzinho, mas... Quer dizer que ele dá... Então, esse personagem dá de bandeja, ele, politicamente, desrevela, descoroa, tira o trono do bando, né? Desromantiza, né? A coisa do Lampião, o Robin Hood, não sei o que, essas coisas, entendeu? Ele desromantiza. É uma coragem do cacete, entendeu? É de uma política absoluta. Ele sai, porque ele não está só defendendo os poderosos, na figura de Dona Baronesa. Ele está desmistificando um outro bando de poderosos, entendeu? De poderosos ali, que são, de fato, poderosos. O cangaço foi de um poder absoluto. O cangaço foi tão poderoso que está até hoje nas nossas veias. O cangaço é absoluto. E ele vai lá e tira esse manto do romântico que as pessoas fazem com relação a Lampião. E isso foi bacana, essa percepção, que lá em Poço Redondo, onde eu fiz o filme Aos Ventos que Virão, Poço Redondo fica em Sergipe, fica perto ali de Aracaju. Foi a cidade, dizem que foi a cidade que mais deu mulheres para o bando de Lampião. Olha... Foi a cidade que mais deu mulheres para o bando de Lampião. E eu, conversando com esses vaqueiros, eles também lá desmistificavam Lampião. E olha que tem, o portal da cidade, é a figura de Lampião, Maria Bonita, e outro, parece que Curisco, não sei, e Dadá, os quatro. Eles, os vaqueiros, parece que tem essa coisa. Eu não sei se todos os vaqueiros são assim, mas pelo menos lá em Poço Redondo eu observei essa desromantização também. Eu falei, que ótimo! Zé Alberto me dá esse prato, eu tenho que degustar com o maior carinho, respeito e dignidade. Essa fala sua, eu lembrei da entrevista ontem do Zé, que eu pergunto, né, da criação do roteiro, ele diz, eu não sou um purista, eu quis colocar no filme tudo ali, né? Quem são os cangaceiros, quem era contra, o que eles faziam, quem estava contra eles, né? Então ele
tu colocou várias informações ali no filme, né? Não, claro, Zé é Sensacional. danado. Danado, ele foi danado ali. É que Entendeu? Zé, ele coloca muito bem o cangaceiro, ele faz essa analogia com outras figuras em outros lugares, o Robin Hood na Inglaterra, o É, samurai no Japão, o Billy Ele the fala. Kid, né, o Aham. bandoleiro dos Estados na América, e essa isso. linha que eles habitam entre o heróico e entre a vilania, né, e o banditismo. Uhum. E isso eu acho que fica muito claro no que o Zé mostra. Eu diria, Betão, que essa cidade ela deu, entre aspas, né? Foi a cidade que mais deu mulheres ao cangaço, porque o Isso. cangaço tomava, ele chegava e sequestrava crianças, Sequestrava. Eu acho que é por inclusive. isso que os caras lá ficam meio arredios com relação ao cangaço. Então, Mas você assim, vê... sim, fala, pode falar. Não, Pode falar. fale. Não, Não, pode falar, foi essa. eu queria É. falar da grandiosidade desse personagem, de Tião, que como é que a gente pode falar que um personagem desse é pequeno por conta da participação? A grandiosidade do personagem está nessa dimensão humana que o ator consegue imprimir no momento em que o personagem está aparecendo. E você fez isso magistralmente, cara. O Tião é esse cara, inclusive, emblemático, né? Que traz informações para abrir os olhos do espectador, inclusive, em relação ao que está sendo contado. E você deu uma dimensão, uma profundidade humana nele, assim, magnífica, fabulosa. E foi uma preocupação, sabe, Nelito? Uma preocupação minha, particular, de trazer um pouco dessa humanidade bacana, porque poderia correr um risco ali de uma estrionice, né? Do vaqueiro que quer se opor a um bando de cangaceiros e terminar a ficar uma coisa de uma caricatura, de uma deformação assim, né? Uhum. E bacana que foi conduzido, né? Pelo contrário, né, Betão? Você faz isso muito contido. Muito Faz contido, muito muita contido. naturalidade. Muito contido. Uma coisa que tem assim, uma coisa que eu observo, Ana Lu, você falou uma coisa bacana. Eu vejo isso em algumas coisas do bando, assim. Entendeu? Eu curto, tem uma coisa assim de uma harmonia, né? Por exemplo, o zarolho de menino de Caio, né? Eu comentei isso com o Jacques. Não sei se Jacques se lembra. Um zarolho, que Jacques até ficava preocupado com esse zarolho, mas com aquele zarolho de Caio, ele dá um farol para o personagem e que dá uma combinação muito bacana com o Gavião. Muito legal. Não é? Gavião com a coisa do cuspir na mão, naquela melecagem da porra, de uma vaidade nojenta. De uma vaidade. De uma vaidade cebosa, né? E Caio com aquele olho, que é um cara que é uma espécie de padre, de pajé, de não sei o quê, junto com o Jurema, ele é o curador do negócio e tal e tal. Então, tem momentos lindos no filme, assim, de fotografia, de tudo. É um filme, eu falei, é um filme bonito de se ver. Eu estava falando isso ontem, numa entrevista que eu dei também, sobre esse filme. Engraçado, Betão, você falando aí, eu me dei conta aqui que os cangaceiros tinham uma coisa meio de anões, né? Cada um tinha uma característica. Tinha o zangado, tinha o gaiato, tinha o Atishi, não tinha o Atishi? O Atishi era Gil. O Jackson ia falar e eu entrei. Não, eu estava rindo. Porque eu só ia falar antes, quando o Betão fala da sintonia de Caio com você, que eu ia dizer assim, eles vêm do mesmo sanatório, porque é interessante mesmo, eu falava com o Betão, porque assim, no começo, Lucas, quando eu via Caio no set, com aquele olho trocado para lá e para cá, eu achava aquilo como se fosse muito caricato. E depois eu fui ver que não, porque quando o ator, né, traz uma dose boa de humanidade, ele pode, ele pode fazer o que ele quer, né? Então isso é bacana, porque isso cabe tanto para o personagem de Caio, que a gente está falando, como para o personagem de Nelito, que estabelece uma coisa ali que
que assim, que poderia não existir dentro de uma lógica, de uma hierarquia, de um cangaço. Mas como já foi falado aqui algumas vezes, e é importante, né, falar sempre, é essa forma, essa maneira que esse diretor, Zé Humberto, a forma que ele rege essa orquestra. A gente sabe que se a gente pegar 10 diretores e der o mesmo roteiro, a gente vai ver nuances, né, nesses 10 filmes, porque cada cabeça vai para um canto. Mas eu penso que não tem muitas cabeças pensantes como a de Zé Humberto para falar esse tema dessa forma. Ele traz uma liberdade, porque ele não se preocupa, né? Já foi falado aqui também isso, ele não se preocupa com os fatos como eles foram. Ele é um artista que ele recria, que ele abre uma margem para que o público também imagine coisas a partir do que está vendo, né? Então, ele é um filósofo, ele é um pensador, ele é um poeta, ele não se atém só a um diretor que vai saber tecnicamente conduzir uma câmera, o ator, e isso é fundamental no cinema, mas ele não se atém só a isso. Então, daí também eu acho assim importante falar como é importante um diretor gostar de atores de teatro, que possibilitem a regência dele para qualquer dinâmica da orquestra. Porque Tudo se bem ele lembrado, quisesse que nós fizéssemos, se ele quisesse, né, Ana Lu, que nós fizéssemos ali uma interpretação mais voltada para uma coisa realista, nós somos atores que eu acredito que todos nós que estamos aqui, e todos os atores desse filme, são capazes de tocar de acordo com a regência, com a dinâmica pedida. E ele sabia do nosso potencial, ele conhece a nossa alma, né? Nelito falou muito bem. Quando ele vê o Raul Seixas de Nelito, e ele já vê que se encaixa no personagem dele, esse olhar, eu penso que ele é muito importante para o diretor, para o ator, para as pessoas de teatro, de cinema, das artes cênicas, né? Muitas vezes você não precisa fazer um teste como ator, muitas vezes precisa, mas muitas vezes não precisa você falar aquele ator ali, se eu reger a minha baqueta desse jeito, eu sei que ele vai responder. E o filme tem essa qualidade, assim, que ele é desse jeito porque esse diretor regente quer que seja assim. Esse filme ele beira um pouco do realismo fantástico, né? Tem um namoro do realismo fantástico, e depois é cortado um pouco na frente da coisa. De repente, é uma visão de brutalidade imensa, tamanha, e de repente vem um casal, Lua e Jurema, e ele coloca uma flor no cabelo dela, né? E transforma aquela mulher numa brejeira, que a Ana Lu já é a pessoa, já é uma atriz brejeira, e fica aquilo na lente, no aumento que o cinema dá, na proporção que o cinema dá. Aí, logo lá na frente, essa mulher que recebeu essa rosa é massacrada em balas, a mão dilacerada, né? Estou dando spoiler, não, né? E ela manda esse marido, esse companheiro, fuja, voe, meu filho, vá para a vida. Ela já recebeu a vida do amor dela. E Jackson, Tom Cruise-mente, joga. Tom Cruise-mente. E o sorriso que Jurema abre quando ele coloca a flor no cabelo dela é lindo, né? É lindo, olha bem, sai de uma brutalidade, vai para aquilo, de repente, a brutalidade é o encontro da vida mesmo, a coisa bruta, né? E lá na frente, essa mulher massacrada em bala. E ela não tem nada a fazer, ela não quer que o cara morra, quem vai morrer é ela. Voe, meu filho, porque você é a salvação dela. Não, ela fala para ele, vá, se pique que me vira aqui. É uma grandeza, né? Uma alma de grandeza, né? No meio daquele agreste todo. É uma mulher grande, né? Denota uma imagem poderosa, né? A Estátua da Liberdade, aquela mulher que dá bandeira da França. Não é a Estátua da Liberdade, não. Aquele quadro que eu esqueci do cara, que
denuncia de fato a democracia, é a mulher na frente imensa, né? E é uma homenagem ao cinema também. Eu não sei se Nelito assistiu a montagem final, o último corte. Você chegou a ver, Nelito? O último corte? Agora que a gente viu, que está no cinema, que está em cartaz. Esse é um corte diferente da última vez que nós, atores, tivemos a oportunidade de assistir há uns anos atrás. E eu fiquei muito emocionada quando a gente assistiu. Eu vou assistir agora, essa semana. Cortaram quase todas as suas cenas. Nossa! Teve uma cena minha que foi cortada maravilhosa. Eu morro com a cara na bosta do boi. Lindo, eu caio com a cara de bosta. Era bosta mesmo, não era nada fake, era bosta. Eu caio com a cara ali e o sangue, o flete de sangue cai. O verde do cocô do boi com o vermelho que ficou rosa, né? Ali é quase uma mangueira. A estação primeira da mangueira. Quase a boina de Guevara, né? Essa cena eu achava linda isso. Pelo meu desprendimento de cair com a cara na bosta. Que maravilha. Mas assim, eu fiquei muito emocionada assistindo essa versão agora, essa última montagem. No final, quando está acabando ali, que Tom Cruise, quem for assistir vai saber do que eu estou falando. Faz ali a atuação final. Cara, eu chorei de emoção mesmo, assim, agradeci ao universo por estar dentro dessa obra, sabe? Por estar participando dessa obra. E junto, claro, agradecendo na minha cabeça, Zé Humberto, a vocês por estarem comigo ali. E ao universo mesmo, falar que bom que eu estou fazendo parte disso. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada, porque o filme tá bonito pra caramba, gente. O filme tá bonito, sabe? Ficou bem, bem legal. E não é porque, assim, nem tudo que a gente faz, a gente sabe, né? Às vezes não fica do jeito que a gente quer, o que a gente imagina a obra. Às vezes você fala, não gostei de alguma coisa. Mas não é isso, não. Não é pessoal, não. É a obra, é o filme do jeito que está. É como está representado, é como foi arrumadinho, montado, sabe? Como o Zé conseguiu expressar o que ele queria. E isso eu fiquei muito, muito feliz com esse resultado. Muito feliz. Eu queria pegar essa deixa da Ana Lu, assim, e perguntar para vocês, porque o filme A Revoada é um filme com uma concepção visual bem diferente, uma montagem ágil, cortes bem firmes, uma câmera muito firme que está sempre ali no rosto, né? É uma estética, assim, em alguns momentos, quase de um videoclipe, assim, né? O jeito que o Zé imprime, né, a câmera e ela muda para o lado, ela volta, né? Assim, é um jeito de filmar ágil, né? E que vai deixando o espectador cada vez mais empolgado, talvez para dar aquela sensação que as coisas eles estavam sendo apertados ali, e eles tinham que agir rápido, pensar rápido, né? E eu fiquei olhando, e ainda teve um pouco de violência gráfica, assim, no filme, né? Porque algumas cenas de tiro você não tem aquele sangue voando, aquela coisa do tipo, né? Então, assim, você tem a simulação daquela violência. É uma estética que eu vou ser bem sincero, que eu gostei muito, assim, porque às vezes você vai fazer um filme e o filme gera uma glamorização da violência, né, tal. Eu gostei bastante. Hoje em dia está se falando muito do cinema nacional nordestino, classificando ele como o Nordestern. Você já deve ter ouvido falar, né? Aquele western que quem faz é o Nordeste, né? E o Revoada tem um pouco disso, né? É um filme, quase um filme de western, assim, né? De bang, né, Lucas? Bang, um filme ágil, e tem um corte bonito, um corte rápido, é um filme colorido, né? Eu falei pro Zé ontem, porque normalmente eu filmo os filmes de cangaço, assim, né? É aquela coisa sempre, aquele laranja estourado, aquela saturação muito forte, aquela coisa da terra, e a roupa de vocês é colorida, o cabelo do Jackson era um loiro, assim, bonito de se ver, aquela juba, né? Os cavalos coloridos também. Exatamente. Gente, peraí, eu pergunto. Os cavalos coloridos ficaram? Eu não me lembro que ficou, não ficou, não.
Tinha os cavalos azul, um azul, um O azul vermelho e um amarelo. amarelo. Era uma cena mítica, claro, não era realidade, mas tinha uns cavalos coloridos também. E, assim, Tem um e cara que aparece essa- quando o lua sai, que tinha o cabelo vermelho, sei lá, é o caipora do Não, pequenininho, esse que não. ele cai lá no chão, fica lá morto e tal. E Os sabe, assim, cavalos. e é uma estética assim que é bonita de ver e torna o filme ágil. Eu fico pensando que assim, os filmes sobre cangaço realmente estão muito escassos, esse tema, né? E essa estética, eu não sei, eu acho que levanta uma bandeira de, gente, a gente pode contar essa história com essa estética ágil, rápida. Eu vou até emendar em outra pergunta minha, porque eu estou aqui, né, na região sudoeste, e assim, o filme, o filme é quase cantado para mim, porque vocês usam, me corrija se eu estiver errado, o dialeto, o jeito de falar, de pronunciar as palavras, que o filme é quase cantado, né, é quase Cordel, né? musical. Para mim, aqui é quase musical. Eu entendia tudo, né? Os pormenores das palavras, que é quase um musical, assim. Eu juntou essa estética ágil, rápida, de quase um videoclipe, com a sonoridade das palavras, né? O roteiro falado daquele jeito, e eu fiquei encantado, assim. E eu não sei, vocês percebiam essa estética no filme quando vocês estavam filmando? Vocês viram isso? Ou isso foi uma surpresa quando vocês olharam para a tela e falaram, nossa, olha o que o Zé fez com as imagens, foi incrível. Queria que todos Pra vocês mim, falassem a respeito. Pra mim, inclusive, é surpresa você falar isso agora, porque Analu, eu vejo com uma naturalidade muito grande, como eu já tô, assim, já faz parte da minha vida, já tem um faz parte do ruído, ó. nordestino. Tem um Ana, apito. Tem um apito que está acontecendo aí já tem um tempo. São as cigarras, eu tô no interior, tá ótimo. do meu Pronto. quintal, Eu consigo tirar depois do som, eu consigo tirar. os mosquitos. E aí, Você ó, está quer dizer, em Batana, Lu? Melhorou. Maravilha. foi bater, melhorou porque eu botei o tapete, o microfone, são cigarras das árvores dos pés de manga aqui. E aqui Eu em consigo casa, tirar depois. aqui em casa parece um sítio, Ainda entendeu? bem. Parece a casa da baronesa, onde Tião mora no filme. É verdade. Desculpa. Mas Olha, eu falei, né? Eu vou tapar o microfone. Mas só isso, mesmo com o zumbido, para mim, eu fico surpresa a Lucas falando isso agora, assim, sabe? Porque eu vejo isso tudo com muita naturalidade, assistindo o filme, o sotaque, a maneira da gente falar, aquela forma, aquilo ali tudo é muito familiar para mim. Eu acho que para todos nós. Então, para mim, não teve surpresa nenhuma. Surpresa é a percepção de uma outra pessoa que é de um outro estado, de uma outra cultura, né? Uhum. Parecia um musical. Muito do nosso linguajar era textual também. O Zé, ao escrever o roteiro, muitas expressões estavam ali transcritas a forma de falar. E o quilariar da lua cheia estava assim, quilariar. Então tem muita coisa que estava de roteiro e muita coisa que a gente trouxe também. Eu particularmente, graças a Deus, eu sou uma pessoa urbana, nasci em Salvador, mas eu me criei frequentando a minha família no interior, na região de Capim Grosso, de Jacobina, Vaca Brava, era um distrito na época de Capim Grosso. Então eu convivi com tipos e quando eu construí o Gavião, todos eles me viam a lembrança, né? E em nenhum momento eu me preocupei em estar caricato, porque eu tinha uma convicção muito profunda de que eu estava conseguindo imprimir uma verossimilhança com o que eu presenciei quando criança, convivi com essas pessoas, com aqueles tipos. Agora, Porque você estava em contato sempre com a humanidade. Sim. Entendeu? Quando você está em contato com... Para mim, o caricato é quando você não tem essa intimidade com a humanidade. Exatamente. Quando você não tem a intimidade, você não está com essa aproximação, né, com a humanidade, seja de que forma for, entendeu? Alguém me falou, nas minhas andanças pelo mundo, como fazendo teatro,
que o ator não pode passar, entendeu, Lucas? Ao largo da vida. Essa observação que Nelito faz, essa observação, ela é necessária. Quando eu fiz Sargento Getúlio, o espetáculo, meu monólogo, eu ali tinha várias pessoas que observei, que observo, em Itabuna. Itabuna foi uma cidade que é a cidade onde eu me criei, é uma cidade fundada por sergipanos, então eu tive muito contatos com essas pessoas. O irmão de minha mãe, irmão de criação de minha mãe, era um sergipano. Então, eu, por mais que eu quisesse, não ficaria caricato. Não ficou caricato você cuspir na mão e passar ali naquele cabelo. Não fica mesmo. Não fica, porque aquilo é de uma verdade absoluta, cara. Entendeu? Agora, se você não tivesse contato com esses indivíduos, com essas, vamos dizer assim, com esses modos, com essas matizes, com essa geografia humana que nós temos que tá sempre observando, aí você ia fazer qualquer desgraça. Menos aquele gesto naturalíssimo, cuspir na mão, que já começa o filme com isso, né? Ali, na sua mais tranquilidade, passa no cabelo, você está se embelezando, entendeu? Ali é o maior crime da Helena Rubinstein. Ali você bota, entendeu? Né? Então, como é que se diz? Não se preocupe com essa coisa que, se você observa a alma, ou as almas, ou os tipos, seja lá o que for, que estão ao redor do seu, né, da sua ancestralidade ali, tudo ali, isso não vai ficar caricato de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que quando você não tem essa humanidade, ou não tem esse intimidade com a humanidade, fica no raso, né? Não vai no abissal, aí vai ser caricato. Porque a caricatura toma de empréstimo o riso, talvez, alguma coisa assim. Né? Com certeza. Jackson, eu vi uma entrevista sua que você falava desse cuidado na hora de falar o roteiro, que vocês tomaram esse cuidado para você cita na entrevista assim para acho que vou falar errado, você fala assim, é quase um cordel ou outra forma de falar assim, eu vi isso assim, porque eu falo que parecia música para mim a fala de vocês, mas para vocês ressoavam de outra maneira. Essa criação da fala eu acho incrível. Assim, você falou isso numa entrevista que eu achei o máximo, né? Esse jeito de criar, não teatral, mas o teatral para o cinema, uma coisa assim, né? Sim, Lucas, isso está dentro dessas imagens, né, que você trouxe aí na sua colocação, na sua pergunta, né? Na sua observação a respeito da junção desses elementos, né? Na tela, cores, a fala, né? Assim, a consciência que eu tinha, eu acho que nós tínhamos enquanto atores lá, era de, primeiro, dessa roupa dos cangaceiros, elas terem uma cor forte, né? Uma cor viva, porque a gente tem a ideia daquela roupa que era meio caque, né? Ou talvez fosse um azul que desgastou com sol, com chuva, com lavagem. E a imagem que nós caque geralmente era dos macacos. Era dos macacos, né? Então, o azul encardido. Era aquele azul encardido que quase não tem cor. Pela opção, né, dessa estética de Zé com Zuarte, com Maurício ali, da arte do filme, a gente sabia que isso ia ser um impacto. Aí, quando ele escolhe o cenário da Chapada, que tem verde e água, né? A gente, assim, eu posso ter até imaginado, mas para mim também é uma surpresa ver na tela, porque isso remete a coisas que eu sei, né? Cada um estava falando aqui, depois que você fez essa pergunta, e eu fiquei pensando, e eu ainda não tenho uma ideia na minha cabeça das sensações que me causam no filme aquela violência, né? Por exemplo, quando o Édilo, né, faz uma dança com uma cabeça na mão e uma lata de querosene, a roupa dele é azul, ele está feliz, porque ele está conseguindo vingar de alguma forma, aquele sorrisão de ouro, né, aquele dente de ouro, o fundo é verde, a roupa dele é azul, bem acesa, é um sol, né, bonito, e tem me lembra uma catingueira, mas eu não sei se verde, mas toda florida de amarelo no fundo.
essa cena, assim, esteticamente, ela cria um impacto para mim que eu não sei em que nível ela fica com o nível da tragédia da cena. Parece que a estética se coloca num lugar igual ou maior ou próximo. Enfim, eu não sei lhe dizer a medida disso. Mas a ponto de, assim, desde que eu vi a primeira vez, me lembrou alguma imagem de Akira Kurosawa. Talvez daquele filme Sonhos, onde o cortejo fúnebre é numa natureza exuberante, com muitas flores, música e alegria, ou seja, o ritual fúnebre deles é diferente do nosso. E ali parece que esses elementos, de alguma forma, esses e talvez outros, eles se misturam. Assim como ele, quando entra no curral, em busca do vaqueiro, que Betão interpreta, o Tião, o cajueiro de fundo está florido. Então, assim, isso são elementos que Zé, quando ele pensou em filmar ali, com certeza ele tinha isso na cabeça dele, porque ele conhece a Chapada muito bem, né? Então, isso causa uma estranheza. Falando do texto, a Ana Lu já falou também, eu acho que todos nós aqui, inclusive os outros atores, não sei se todos, mas a maioria do filme, nós temos uma familiaridade com essa palavra rimada do cordel, da linguagem de cordel. Tanto da gente já ter assistido muito, quanto a gente já ter feito alguma coisa na linguagem de cordel. Isso não significa que seja fácil fazer, né? Mas talvez para nós não seja tão difícil quanto para pessoas que são distantes disso. Aí eu acho que o que eu devo ter falado, eu não lembro exatamente, que você citou aqui em alguma entrevista, era o nosso desafio de trazer um texto que tem alguma proximidade com o cordel, embora não seja rigorosamente, né, escrito com a métrica do cordel, mas ele traz alguma rima que sugere uma sonoridade, mas também tem umas métricas no meio de umas frases, né, coloquiais assim. Ele exige, porque é um rigor do cordel, que você respeite aquele andamento, senão ele pode sugerir outra coisa, né? É muito doido isso, assim. Quem conhece cordel vai saber exatamente o que eu estou falando, né? A escrita, a junção de algumas palavras que são colocadas propositadamente ali com alguns significados e alguma sonoridade, é música. É o que você observou bem. Então, inevitavelmente, não porque nós somos nordestinos e temos uma musicalidade diferente no falar, mas por se tratar desse rigor, dessa característica do cordel, é uma musicalidade que ela acontece ali, às vezes, no meio de uma fala que parece que não tem, ela se apresenta. E, às vezes, uma cena quase que inteira, onde tem uma réplica e outra, ela tem o ritmo. E nós temos uma familiaridade com isso. Então, sei lá, parece que... eu não quero usar o termo fácil, porque não é fácil, né? Seria uma pretensão nossa dizer. Mas é um pouco a nossa praia. É mais também, orgânico, né, para a gente, talvez. É mais orgânico, né? Sim. Mas é um desafio sempre, né? Sim. Sim. Ontem eu lancei um desafio para o Zé. Eu quero falar para vocês, assim, eu não coloquei essa pergunta no texto aqui, quis deixar de surpresa. Eu lancei um desafio para o Zé. Eu falei, Zé, faz Revoada 2, conta a história desse bando antes do acontecimento da morte do Lampião. Eu quero saber o que Lua Nova fazia, né, o que Gavião fazia, o que Gato fazia, o que Jurema fazia. Eu quero saber por que a baronesa, por que na casa da baronesa, né, por que atacar lá, assim, aí o Zé se esquivou, né, um gênio, né, parece que ele ia cair na minha armadilha do roteirista iniciante, e ele falou assim, eu conto histórias, e as histórias estão ali para serem contadas, mas eu queria saber de vocês, assim, bora fazer um Revoada 2, porque eu acho que tem história para contar, viu? Fazer um prequel ali. Seria lindo mostrar como eles se conheceram, né? Já que mostrou agora como eles se separaram, poderia mostrar como eles se conheceram. Já pensou como teria sido o encontro de Lua Nova com Jurema? Como foi que Gavião chegou no bando? Como foi? Quem foi
Como é o nome do seu personagem? Perdão, você acabou de falar. Eu Tião, vi Tião. o Tião com a baronesa. Como é que eles se Eu encontraram? acho que e tinha começaram a alguma coisa trabalhar? ali, né? Baronesa viúva, né? É o único, esse cuidado de Poxa Tião, vida. maravilha, né? Tinha que ter esse, né? O Se Tião aqueles foi couros criado falassem, ali. Tião. Hein, Betão? Se aqueles couros falassem. Ave Maria! Aqueles coros tem coisas ali. Ali Precisamos. escondia muita carne. Quando subi os créditos, eu falei, eu tô sedento, eu quero mais desse bando, eu quero saber, gente. Eu fiquei muito feliz. Dá mais história, né, Nelito? O que você acha? Dá muita história, né? Agora, só para citar mais uma coisa, Nelito falou ali da história de... Eu não estou ouvindo aqui, vocês estão ouvindo aí? Tô ouvindo, Tá. tô ouvindo. Eu não estou ouvindo a minha voz aqui, mas tudo bem. Do Tião, né? Porque é interessante se era só aquela mulher e esse vaqueiro naquele lugar. Betão dá quase 2 de tamanho da baronesa, e na cena deles dois, na relação de hierarquia deles dois, é interessante como ela exerce o poder dele e ele a submissão, que não transparece nada, né? Assim, ela não precisa gritar, não precisa, né, nenhuma imposição para mostrar que ela tem um poder sobre ele, né? A relação do opressor e o oprimido, o patrão e o empregado, né? E essa coisa de que, sei lá, podia ter alguma história, até algum romance, alguma coisa que pudesse ter entre eles, isso é interessante que podia, mas isso não aparece de forma Não nenhuma, aparece, não aparece. e nem o Tião usa disso como uma forma de opressão daquela pessoa. Então, só estou pegando esse recorte do filme para mostrar assim, a beleza, né, do ofício de cada um, né, de cada ator diante do seu personagem, né? Seria, sei lá, inverossímil, né, uma mulherzinha daquele tamanho, um graveto, ser superior a esse cara gigante que é Betão, um vaqueiro, um cara que pega um boi no braço, no laço, né? Podia muito bem usar da força bruta para ser superior a ela, mas não, ali se estabelece uma relação, né? Então, enfim. Mas também, eu também gostaria de ver esse filme, Lucas, que antecede esse momento, né? Nossa, para saber por que cada um está ali, né? Como era a relação de cada um. Quando Nelito fala de que ele não via no Lua Nova uma liderança, será que ele, mesmo quando o Lampião era vivo, assim, ele não via ou foi a partir dali, né? Porque o filme começa de um ponto específico, né? Sim. Começa com todos meio que desnorteados, todos perderam o eixo, que o eixo é Lampião, né? O eixo é aquele líder, né? Dá vontade de ver como era antes, para chegar ali, né? Nossa, dá muita vontade mesmo, viu? Eu fiquei entusiasmado pra caramba. Eu falei, nossa, o Zé fugiu e veio um monte de ideia de vocês, achei o máximo. Pessoal, Pena que se tivesse isso, atores mais jovens que a gente iam contar, porque assim, ali a gente está mais novo no filme e agora a gente está mais velho. Só que aí eu já vou da assistência de direção aqui, eu já ia dizer, a gente começa contando a gente mesmo, os mesmos atores, e aí figuramente aparece lá rapidamente as cenas com os mais jovens, mas a gente conta. A gente Não, tem que ter vocês. não é? Seremos griots. Seria ótimo. Pessoal, eu agradeço muito. Eu queria, antes de encerrar, eu queria que vocês falassem, a gente falou bastante de Revoada, mas eu também queria que vocês falassem quais são os projetos que vocês estão hoje, em quais projetos que a gente vai poder ver vocês de novo, além de Revoada, aonde mais a gente vai poder ver vocês aqui para frente, esse ano que vem. Queria que vocês falassem para a gente, Ana Lu, Nelito, Betão, Jaco, falassem, olha, eu estou fazendo isso agora, vai aparecer, conta para a gente. Eu tô filmando em Santarém um filme bacana que tem uma
toda uma história dolorosa em cima lógico, né? Onde tem mineração, né? Tem dor, onde tem garimpo, tem dor. E é de um diretor bacana, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em outro filme, que foi O Doutrinador, um filme e uma série, e ele me convidou para fazer esse filme, né, que está um nome fictício ainda, de Rio Negro, mas não vai ser esse nome. Não posso dizer também o nome que vai ser. Tem também, eu fiz um trabalho, já tem um ano que eu fiz, os streams agora estão fazendo as coisas e botando em prateleiras, né, armazenando. Eu fiz Guerreiros do Sol pela Globoplay, um trabalho interessantíssimo, uma participação muito bacana, que eu não sei quando é que vai... Eu soube agora, quando eu estive no Rio, para fazer lá, gravar um troço lá, eu encontrei com o diretor, ele falou, olha, daqui a pouco sai, não sei o quê e tal. Eu falei, que ótimo. Tem também 2 curtas, um curta lindo, 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 chamado Guardião, de um menino chamado Eduardo Tosta, 3 atores apenas, eu, Luciana, do bando, como é o nome dela? Luciana Souza, né? Luciana, Luciana, e uma criança, que eu faço o avô dessa criança, eu sou o guardião desse menino. Um filme lindo, poético, cara, que maravilha, um negócio lindo, que já vai por aí, já deve estar lançando. E tem um outro curta que eu fiz, de Eduardo Oliveira, da TV Bahia, um cara legal, assim, é um filme chamado Amores Tortos, Amores Rotos. E também tem a animação que você faz agora, você não está fazendo? Tem animação que eu fiz, ET, eu esqueci o nome da animação, é um longa de animação, eu fiz a dublagem. E teatro, teatro. O prazer que eu trabalhar com meu filho também. Teatro, eu estou na expectativa, depois desse filme, ver se lá para o final do ano eu entre com um projeto aí bacana. Eu estou pensando ainda fazer um monólogo chamado Ricardo III. Olha, que legal. Desbastar todos os personagens e manter só na dor e a delícia de Ricardo nos últimos momentos de vida dele. Mas está uma labuta para fazer isso. Está uma labuta terrível. Até Claudinha Barral está entrando nesse negócio. Mas, enfim. Eu estou aqui em Batã, vocês não viram, né? O som do entardecer é todo dia isso. Eu nem, para mim, é tão natural. Ministra de Ubatã. Eu estou na diretoria de cultura aqui da cidade. E A Matriarca, um filme de Lula Oliveira, a qualquer momento entra em cartaz no cinema, também não posso precisar quando, mas nós já participamos de alguns festivais e logo em breve ele vai entrar em cartaz no cinema. Revoada, lembrar mais uma vez para todo mundo que está assistindo a gente, vamos ao cinema, vamos assistir, já estamos na segunda semana de edição no cinema, como é que fala? A segunda semana de... Exibição, porque já da primeira semana para agora já perdemos algumas salas, então é importante que vejam, assistam, corram, porque é cinema nacional. Se você não for logo assistir no início, ele sai de cartaz rapidamente. Então, para quem quer ver, aproveita a oportunidade, corre, vê a sala que está passando, ainda está passando no Brasil todo. Então, vai lá, que para você assistir essa beleza de Revoada, que a gente está tanto falando aqui. E eu acho que, por enquanto, é isso. Não posso fazer teatro agora, porque eu estou aqui em Bateu direto. Audiovisual eu posso sim fazer, estou aí à disposição, mas não me lembro agora outro projeto novo, não. E a gente esquece também, né? É isso. Eu estou me preparando agora para o ano que vem para uma efeméride nos 80 anos de nascimento do Raul Seixas, e eu estou com uns processos aí em torno disso. Não por coincidência, eu física de erro, né? Coisa física de erro. Vem coisa aí com o Raulzinho. Nelito, você é uma figuraça, Nelito. Além de grande ator. Saudade de Nelito aqui em Salvador, Oh, meu Deus do céu, nem fale. Eu pisei nas nuvens aí esses 10 dias que eu pude passar aí. Pelou, né?
Por várias questões eu fui para Salvador, questões de família, e Edivar articulou esse processo na Flipelô. Eu pude fazer também uma coisa muito legal lá. O Raulzito foi o homenageado dessa edição, né, desse evento que é promovido pela Fundação Casa de Jorge Amado, com o Sesc, enfim. E foi muito legal o resultado. E daí tem um infantil, né? Inclusive o infantil do Edivar, que é inclusive, e do Ivan Seixas, que é baseado justamente na infância do Raul Seixas, dele e do irmão. É uma história, assim, uma peça fantástica. E alguns processos também em relação a umas interações que eu fiz com as bandas que tocaram, enfim. Então tem desdobrado umas coisas bem legais para o ano que vem, por conta dessa data marcante, né? Esse ano foram 35 anos da partida dele, ano que vem seriam os 80, são os 80 de nascimento. Que legal. Maravilha, Quantos anos de coisa partida? boa. Esse ano, 35. Fiz 35, né, cara? agora no Ave dia Maria. 21 de agosto, e 35 anos. Poxa, Rapidinho. Maravilha. Então, Lucas, eu tô nesse 89, filme né? aí que Ana Lu falou, né? A Matriarca, que é um filme de Lula Oliveira, que não sabemos exatamente, mas breve deve estar em circuito. É um filme bem legal, com atores baianos, né? Só tem Vinícius Oliveira, né? Que é de fora, né? Que é um ator E convidado. Acho que toda... uma curiosidade, Jackson, como você falou antes, também atores de teatro também na Matriarca, né? Também é um filme bacana. Tem um outro filme também que eu fiz que ele foi exibido agora no festival aqui em Salvador e ele vai entrar em circuito em outubro, que é Receba, um filme de Rodrigo Luna, também com atores baianos, toda a equipe, né, baiana. É muito E é um legal filme também. bem legal, assim, que fala desse Esse filme que tem a Divana? submundo, né? É esse filme que tem a Divana Carvalho protagonizando, inclusive, Betão. Evelyn Buchiger, né? Lúcio Tranchese, é um elenco assim muito bacana. Evelyn Buchiger, já falei, né? A gente faz uma Evelyn também dupla vai estar nesse filme que eu estou fazendo em Santarém. Sim, que maravilha. Tá chovendo na nossa horta, isso é bom, né? Está chovendo na nossa horta. Que bom. Aí, o que é que tem mais? Tem um curta para fazer, que eu tenho que administrar um tempo para fazer um curta muito bacana, que se passa no sertão da Bahia, e tem 2 longas, um para fazer em novembro e um em janeiro, que é desse povo ali, Ari e Glenda, que são, né, os primeiros alunos formados ali da Universidade do Recôncavo, que praticamente eles criaram ali um polo de cinema, né? Eles são jovens e já tem 5 filmes feitos por eles, estão circulando o Brasil, inclusive, mostrando esses filmes e abrindo debates e fazendo oficinas. E ele conseguiu criar um polo ali em Cachoeira, São Félix e Muritiba. É uma força muito grande de um cinema que tem uma característica bem recôncavo, bem baiana, falando assim das coisas universais, mas com aquela cultura local ali. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar fazendo participando desses filmes com eles, né? E eu estou em cartaz com uma peça chamada Viva o Povo Brasileiro, da obra de João Baldo Ribeiro, que é um musical, foi feito aí no Rio de Janeiro, e com um grande diretor, que eu já tive também a alegria de trabalhar com ele, que é André Paes Leme, é um grande diretor e encenador. É uma peça produzida pela Sarau Agência, a gente já fez algumas cidades do Nordeste, já fizemos uma temporada no Rio, outra em São Paulo, e vamos fazer agora em outubro. Mês de outubro a gente vai estar no Rio com essa peça, que tem 27 músicas de Chico César, é uma coisa assim genial. Chico César mergulha no livro e tira do livro letras e músicas assim fantásticas, que só elas juntas já contam a história dessa parte do livro que o diretor escolheu para contar, porque é um livro muito grande, né? Então é isso, aí estou em cartaz com essa peça, que a gente vai para São Paulo também, mas só o ano que vem, por conta da agenda de todas as pessoas envolvidas, né? Não dá para fazer mais esse ano. E tenho também um espetáculo que eu digo poemas com 3 músicos. Esse espetáculo chama-se Sarau do Poeta,
e eu tenho feito ele em várias festas e feiras literárias, né, pela Bahia, pelas inúmeras festas literárias que já acontecem na Bahia, e cada ano chegam mais 2 ou 3 ou mais cidades fazendo, isso é muito bom. Já fizemos fora também, e é um espetáculo que eu fiz sem nenhum ensaio, que os músicos não tinham tempo de ensaiar, e vai fazer 9 anos em cartaz, e é uma coisa assim que eu gosto muito de fazer. E o podcast, né, Jaque? Também está. É verdade, verdade. É verdade. Que eu fico É vendo daqui verdade, para né, Lito? Bem lembrado, é o pod.com.oficial. Então, você que está vendo essa conversa bacana aqui, se você não conhece, vá lá e se inscreva no pod.com.oficial, que a gente está sempre conversando sobre a vida, sobre arte, sobre um monte de coisa. Então, Nelito, E é muito legal. É muito legal, né? Eu sou suspeito para falar. São os desdobramentos, Nelito, né, que nós quase sempre precisamos fazer para sobreviver nessa profissão de ator. Se virar para comer a farinha. Farinha com rapadura. Já experimentou, Lu? Eita, comi é o matulo do sertanejo. Não faltava nos alforjes ali dos cangaceiros, na sacanga, né? Farinha, os caras saíam com farinha. E na região, nós nordestinos somos assim, tem a farinha no norte da Bahia, né, no sertão mesmo, farinha com rapadura, e na região Grapiúna, que é a região que eu faço parte junto com meu dileto irmão, a gente ia para a roça, andar, brincar. Eu, menino velho de 18 anos, aí pegava no meio daquela jaca mole, abria, aí Lurdinha, que era a figura que andava com a gente, já estava com um saco de farinha, jogava na jaca mole, era um almoço maravilhoso. Fica a milanesa, né? Fica a milanesa. Pegava ali, ó, um pau ali, fazia de garfo, ou então ia com a mão mesmo, não tem problema. Lavava no visgo. Betão, na mão mesmo, você fala? Na tripa frita. Na cena lá do seu cenário do curral, começa com Cacau verde. Um monte de menino. Não, um monte de menino. Na sua cena, Betão. No filme. Sim. Parece que está ordenhando uma vaca. Aquela cena é linda. É linda. Eles pegando os bagos de jaca, espremendo assim na mão. Exatamente. É muito bom, eu gosto muito daquilo. Bom, pessoal, uma pergunta rapidinho. Claro. Falta Nelito, né? Ainda se despedir. Nelito, desculpa falar isso agora, mas eu não consigo te marcar no Instagram, né? Ninguém pode marcar você, né? Eu tenho que. É porque eu sou. É engraçado, eu sou tão, nesse ponto, tão bicho do mato. Eu até tenho os perfis, eu já não sou tão ruim, tenho o perfil, mas eu preciso administrar isso melhor, liberar, enfim. Ser mais ativo, eu posto muito pouco. É estrelismo. Não, é desligamento, o que é quase um suicídio. Disse que Al Pacino é assim, né, Lito? Ninguém entra no Instagram dele. Al Pacino. Diz que ninguém consegue entrar no Instagram dele. Hoje em dia... O Lito não vai liberar mais. Hoje em dia... O não vai liberar. Ô, Lucas, foi um prazerzão te conhecer, negão. Nelito vai se despedir, Nelito vai falar um pouco do que ele está fazendo. Tem Nelito. Já falou. Já falou, então desculpa. Então, Lucas, me dá o seu arroba, que eu já tirei uma foto aqui da gente, e eu não tenho o seu arroba no Instagram, eu quero já postar essa foto aqui da nossa entrevista, deliciosa. Mande para mim, para todo mundo postar. Eu vou mandar. Amanhã a página vai ser dedicada completamente para Revoada, vai ter os cortes da nossa entrevista amanhã, de vocês, do Zé. A entrevista completa vai no YouTube, porque o Instagram não comporta mesmo, né? Mas vai ter cortes da nossa entrevista, vai ter a crítica do filme. Amanhã a minha página, 5 Minutos no Cinema, vai revoar, como diz o Zé, vai revoar. Pronto. A página de arribação. Mas me dá pela arroba de qualquer jeito. Arroba 5 Minutos de Cinema, ok, pronto. Eu vou marcar todos vocês, vou mandar tudo para vocês. E já, antes de encerrar, quero agradecer muito. Obrigado. Foi demais. Olha, 1h30 conversando, ficaria muito mais. Adorei. Um prazer imenso conhecer vocês.
Obrigado pelo tempo. Espero encontrar vocês em próximas entrevistas, encontrar vocês por aí. Eu tenho que agradecer muito, muito mesmo. O filme é lindo e esse bate-papo foi incrível. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a Maravilha, você. Lucas. Obrigado, Muito meus grato amigos a você, daqui. viu? O Jackson Eu Costa, amei também. vou te rever. Amei Beijo grande, eles Betão. todos, amei a Beijo, entrevista, Lucas, Nelito. Ana obrigada. Lu, minha linda, um beijo. Analu. Nelito, meu Beijo, querido. Lucas. Meu Raul. Jackson. Lucas, prazerzão te conhecer, hein? Prazer o meu, Betão. Beijão. É mesmo, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, Muito tchau. obrigada. Lucas. Vocês estão Parabéns, convidadíssimos meu a vir aqui no Batã, tá? Vamos lá. Iremos. Vamos lá, Todo mundo beijão, minha gente. Ouvir essa cigarra cantar. Beijo.